Bom, boa noite, galera. Só para a gente ter algumas instruções para ter mais dinamismo na live, eu pediria que todos os microfones estivessem mutados e todas as dúvidas fossem enviadas através do chat, ok? A gente já recebeu várias dúvidas prévias, a gente vai dar preferência para responder essas que já foram enviadas por e-mail. E se houver espaço, a gente vai encaixando as dúvidas que vocês estiverem enviando pelo chat também, perfeito? Acho que todo mundo sabe como usar o chat aí, né? Vamos aguardar só mais alguns minutinhos para que todas as pessoas cheguem e aí a gente já inicia. Tá legal? Bom, a mesma forma. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo Boa bem? noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Legal. Vamos começar aqui então, galera. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas para a Regiane, que é a nossa psicóloga aqui do Team X, tá? Ela vai estar auxiliando a gente aí em várias dúvidas que são bem recorrentes a todos que estamos começando ou que já estamos no mercado, ok? Para isso, a gente vai compartilhar a imagem dela aqui. E aí, a princípio, como eu expliquei no início, vamos dar prioridades às perguntas que chegaram por e-mail. E ao fim dessas perguntas por e-mail, a gente tendo um pouco mais de tempo, a gente vai abrir para todas as perguntas que vocês enviarem no chat. Perfeito? Então a gente vai ter 1 hora, vamos começar agora e vamos embora. Fala, Rê, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem aí? Boa noite, tudo certo? Bem-vindos. Tá todo mundo vendo a Regiane? Sim. Sim, Legal. tá legal aqui. Certo? Estão me ouvindo? Tá ouvindo bem? Tá legal, tô ouvindo. Tudo certo, tudo certo. Vamos lá. Bom, Rê, a gente recebeu várias perguntas por e-mail, tá? Eu vou começar falando as pessoas que enviaram as perguntas e passando ela para você. E aí você fala sobre o assunto, como que isso pode justificar ou como isso acontece com as pessoas, né? Você que coordena essa área aí, tá ok? Tá, João. Vamos Bom, lá. pessoal, para quem não conhece, a Regiane ela é psicóloga aqui do Team X, tá? Ela que ajuda todos os alunos aí, que faz o acompanhamento psicológico deles, para que tenham um bom desempenho e resolvam problemas que eles podem ter com relação a segurar a operação e várias outras. Quem é trader sabe, né? Que a cabeça afeta muito a tomada de decisão e a se manter na operação. Então hoje a gente vai fazer um bate-papo aí para tirar várias dúvidas. Começando aqui, a gente recebeu uma pergunta do Denison. Acho que ele está até aí no chat acompanhando a gente. Ele colocou assim: Olá, Regiane, tudo bem? Então, minha dúvida é a seguinte: por muito tempo eu perdi no mercado. Hoje estou no empate, porém ainda não sinto confiança para operar. Minha performance enquanto estudo, sem dinheiro real, é incrivelmente boa. Porém, quando eu coloco dinheiro real em jogo, as coisas mudam. Mesmo eu sabendo que aquele dinheiro
dinheiro que está na corretora não vai me fazer falta, acredito que no momento que começo a operar, eu acabo lembrando das outras vezes que quebrei no mercado e então o sentimento vem. Enfim, princípios de um trauma. Ele colocou até um emoticonzinho aqui. De que forma que eu poderia alterar essas crenças internas para que eu consiga realmente me desprender do dinheiro para que eu poder fazer o que precisa ser feito sem hesitar? Desde já agradeço, Denison. Muito obrigado, gente, Denison, pela sua pergunta. Bom, vamos lá. Denison, é o seguinte: da mesma forma que a gente desenvolve hábitos comportamentais, a gente também desenvolve hábitos de pensamento. Porém, esses hábitos podem ser modificados. A gente só precisa prestar um pouquinho de atenção nesses pensamentos, né? Isso é o mais importante. Você falou um pouquinho das crenças. As crenças centrais, elas são formadas na infância e elas representam um nível muito profundo de cognição, né? Então, assim, baseado em nossas experiências, em nossas emoções, a gente acaba adquirindo certas crenças que a gente vai levar para a vida. E essas crenças, elas são consideradas como verdade absoluta, né? Então, assim, eu brinco que quando essa crença ela está ativada, é como se a gente vestisse uma lente. E aí a gente vai começar a olhar o mercado a partir dessa lente, que no seu caso foi o fato de ter perdido um pouco já de dinheiro anteriormente, né? Então, assim, o ideal é você se perguntar, hoje, atualmente, que outras possibilidades eu tenho para compreender essa situação? Será que realmente, se eu for operar, sem usar a conta demo, né? Se eu for operar realmente, vou passar pela mesma experiência? Será que o que eu estou sentindo não é medo de ter tido? Então você precisa se fazer esse tipo de pergunta para que você possa conseguir refletir, conseguir ter conhecimento desses pensamentos, né? Trazer essas crenças para a realidade para você conseguir tirar essa lente e não ter tanta essa distorção no momento de operar. E se pergunte também, assim, diante dessa situação, se você tem, né, no momento que você está operando sem envolver dinheiro, você já tem o conhecimento prévio, você consegue executar as operações, o que está acontecendo, né? O que pior pode te acontecer se você estiver operando no momento do dinheiro? O que de melhor pode te acontecer? Então, precisa estar atento a isso, porque esses pensamentos, eles vêm baseado em todas as crenças que nós temos. E a única forma de se livrar desses pensamentos é trazer ele para o consciente. Falar, não, peraí, eu realmente perdi dinheiro, tive uma experiência ruim, mas isso não significa que isso vai ditar o meu futuro, né? Eu hoje estou mais preparado, eu tenho mais convicção do que eu estou fazendo, eu fiz vários estudos, né? Várias análises, eu fiz vários testes que eu tenho um bom rendimento. Então, vamos lá, vamos tentar enxergar a situação de uma nova forma, tá bom? Respondeu aí, Denison? Você está acompanhando? Fechado. Valeu. Bom, vamos lá então. Vamos para a próxima pergunta aqui, Rê. Uma coisa também que tem que deixar claro, né, pessoas? Acho que a Rê vai concordar comigo, é que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada um tem a sua crença, isso é importante. Às vezes o que funciona para uma pessoa não funciona para outra, porque cada um construiu a sua crença baseado numa vivência de vida única, né? Isso. E as experiências contam muito. Então, muitas vezes, a gente tem a tendência de absorver muito mais as experiências negativas, né? Então, assim, quando a gente tem alguma experiência positiva, bacana, foi legal, mas elas passam muito rápido, né? O sentimento que fica é quase inexistente. Mas quando a gente tem uma experiência negativa, isso perdura por um bom tempo, até a gente conseguir de fato administrar aquele sentimento. Então é muito importante prestar atenção nesses pensamentos que vêm, nas emoções, né? E assim, só acho que fazendo uma ressalva antes da gente continuar as perguntas, Hélio, que eu acabei não falando. A gente vai falar aqui de uma forma muito genérica, pessoal. Porque, assim, cada pessoa, como ele falou, cada pessoa é única. Às vezes as experiências funcionam melhor para uma pessoa ou para outra. Então, assim, a gente, para conseguir ter respostas mais efetivas, vai ser muito baseado em história individual de cada um. Então, a gente vai tentar explanar um pouquinho de uma forma muito geral, né? Então, assim, algumas dicas, compartilhar algumas experiências, ouvindo as perguntas de vocês, para que vocês possam conseguir começar a identificar. Mas o ideal é sempre fazer isso tendo um acompanhamento. Maravilha, Rê.
Vamos continuar aqui então. A nossa próxima pergunta foi feita pelo Clayton Trindade. Ele mandou pra gente assim: sou uma pessoa muito ansiosa e impaciente. Como controlar essas características quando se está em uma operação? E como se recuperar de um dia de loss? Existe uma técnica para curar o psicológico depois disso? Bom, como que é o nome, Hélio? Desculpa. Clayton Cleiton. Trindade. Bom, Cleiton, é o seguinte: se você tem expectativas sobre algo ou algum acontecimento e elas não se concretizam, naturalmente a gente fica frustrado, né? Isso também acontece no mercado. Essa ansiedade, essa impaciência, ela é natural, principalmente se você está começando, né? Eu falo começando porque muita gente tem ideia de que assim que ela entrar começar a operar, ela vai ter um resultado muito rápido, em pouco tempo. E na verdade isso não acontece, né? Esse estado de frustração faz com que a gente consiga, com que a gente distorça a realidade. Você, às vezes vem aquele pensamento que você não tem habilidade de controlar o mercado, mas você tem habilidade de controlar o que você vai fazer com o mercado. Então, assim, você pode controlar as suas ações, que é isso que vai te trazer mais segurança, né? Assim, se você ficar olhando para a tela, como um torcedor olha para um jogo de futebol, não é o ideal. O ideal é que você não vire torcedor, né? É que você vire o técnico, vamos usar um exemplo, fazendo uma analogia com o futebol. Você tem que olhar para a tela sabendo, tendo a convicção do que você está fazendo. O técnico, quando ele está num jogo de futebol, ele sabe o que tem que ser feito. Às vezes não corresponde, às vezes não acontece, né? A gente não consegue controlar o mercado, assim como o técnico também não tem a habilidade de controlar o tempo todo o futebol. Mas se você fica olhando, apenas torcendo, sem ter aquele conhecimento prévio, isso faz com que a ansiedade aumente, porque você não sabe o que pode vir em seguida, né? Essa impaciência de ficar lá apenas na torcida também é ruim. Se você tem convicção do que você está fazendo, se você tem controle do que você está fazendo, você vai conseguir ter mais clareza para olhar corretamente, para diminuir essa ansiedade, né? E assim, como você já sofreu várias perdas, o medo de perder dinheiro ou de errar também interfere muito, né? Nesse estado. Ele faz com que a gente perca um pouco a motivação, ele faz com que isso aumente o nosso desejo de ter um bom resultado. E assim, quando a gente está com o psicológico abalado, a gente não consegue mais fazer uma leitura correta do mercado. Então, o ideal é você parar nesse momento. Quando isso acontece, você toma um loss. O ideal é você parar, você ter um plano, um gerenciamento de risco, que a gente fala, né? Se você tem um gerenciamento, olha, a partir de 2 loss, como a gente tem, né, na X, a partir de 2 loss eu vou parar, eu vou encerrar meu dia, não importa o horário que for, porque assim você consegue depois fazer uma análise, ver corretamente o que aconteceu, se foi um erro técnico, se foi apenas um erro emocional, né? Às vezes no dia você não estava muito bem, o estado de espírito estava muito abalado. E assim, como curar esse psicológico, não existe uma receita, né? Acho que assim, a partir do momento que você for ganhando confiança no que você está fazendo, que você for fazendo controle desse gerenciamento de risco, isso vai fazer com que você vá superando. A gente consegue superar uma coisa ruim com uma coisa boa. E para ter essa coisa boa, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter estudos e a gente precisa praticar. Então, o ideal é continuar fazendo, tendo esse gerenciamento de risco. O ideal a primeira coisa, assim, que é muito importante é esse gerenciamento do risco, para você conseguir ter a clareza do que vai acontecer. Você tendo essa clareza, você diminui muito essa ansiedade, essa impaciência. Porque, assim, muitas vezes as pessoas acham que para ser um bom trader ela tem que simplesmente fazer operações. E às vezes você ficar o dia todo olhando para a tela sem fazer operações, significa que você também é bom. Isso gera impaciência também, né? Mas às vezes você está lá observando e você está vendo que o mercado não está favorecendo. Isso também traz experiência e traz um pouco de você adquirir resultado. Você não fez nada, mas você também não perdeu. Porque se você entra naquela de querer arriscar justamente para poder recuperar o que foi perdido no dia anterior, isso é uma furada, né? Então, assim, a gente fala que o ideal é você adquirir esse conhecimento e fazer um gerenciamento de risco, que aí com o tempo isso vai ser superado, pode ter certeza. Maravilha, Rê. Falou muito bem. Vamos para a próxima agora. A gente tem a pergunta aqui do Ettore Gomes. O Ettore está aí acompanhando a gente, né, Ettore?
Ele mandou pra gente assim: Boa tarde, me chamo Ettore, sou trader há pouco mais de 1 ano e meio e minha pergunta é a seguinte: como faço para trabalhar a insegurança no trade? Atualmente, eu opero o leilão de fechamento, tenho todo um estudo estatístico para no fim do pregão apenas executar as operações e mesmo assim, muitas vezes eu travo na hora de fazer as entradas, o que me faz perder muitas oportunidades. Obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado você, Ettore, da sua pergunta. Bom, Ettore, acho que isso acontece com 90% das... Aliás, acho que isso acontece com 100% das pessoas, né? É muito comum no momento que a gente vai fazer uma tomada de decisão, essa insegurança, essa ansiedade, essa incerteza faz com que a gente trave. E aí, conforme o tempo vai passando, a gente demora para conseguir tomar essa iniciativa, tomar essa decisão, e a gente vê, poxa, se eu tivesse entrado antes, ou eu não teria perdido. Então, assim, o ideal é você buscar alternativas para conseguir controlar essa ansiedade, né? Para que você consiga ter o controle, se manter tranquilo para poder realizar as operações. Então, assim, existem alguns passos que acho que também valem para as outras perguntas e valem para todo mundo, que acho que é importante, assim. Primeira coisa é você definir as regras com antecedência. Então, assim, antes de você começar a operar, você faz esse gerenciamento de risco. Você tem que ter clareza de qual que vai ser seu limite, tanto de perda, quais são seus objetivos de ganho, quantas operações você vai manter depois do seu limite de perda, que horário você vai começar a operar, que horário que você vai parar de operar, né? Então, assim, você seguir uma rotina. Isso é muito importante, você criar o hábito de ter uma rotina. E aí você já sabe o que vai acontecer consequentemente, então isso já vai fazer com que as coisas fluam melhor, você já tem uma certeza, vai diminuir um pouco essa sua ansiedade, né? Quanto mais parâmetros você puder dar para sua mente, né, das coisas que vão acontecendo, mais foco no resultado você vai ter. Outra coisa, fugir do excesso de informação também, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou hesitando muito no momento de tomar uma decisão, acho que eu estou inseguro, acho que eu estou precisando estudar mais. E aí vai lá, começa com um monte de estudos, começa a querer, vem adquirindo conhecimento de um monte de setups, que é usar todos de uma vez. E a gente sabe que isso também não dá certo, porque assim, eu faço um comparativo quando eu estou atendendo os alunos com a carreira médica, né? Então, por exemplo, o médico ele estuda 5 anos para se formar num clínico. E depois ele tem mais 5 anos de especialidade para ele poder conseguir atuar na carreira específica que ele escolheu. Então, seja ortopedia, seja cardiologia. Então, assim, se você pega um monte de setups, um monte de filtros, né? Um monte de se você pega um monte de indicadores de que aquilo vai dar certo, de que está correta a entrada, e você não tem tempo, e tempo que eu falo não é assim, ler 1, 2 vezes, você precisa ter tempo para estudar, você precisa ter tempo para praticar, você precisa ter tempo para pôr aquilo em prática, então assim, você não consegue. Então olha quanto tempo, 10 anos para um médico se formar e conseguir ter um bom resultado. Então assim, não é da noite para o dia que você vai conseguir diminuir essa ansiedade, que você vai conseguir diminuir essa situação se você tiver o tempo todo em busca de informações. Então também tem que ter controle um pouco disso, né? Acho que é legal estar sempre em busca de informações, a gente quer sempre estar por dentro, adquirindo esse conhecimento, mas tem que ter um controle também na forma de aplicar esses conhecimentos. Né? Então, assim, vamos tentar um setup de cada vez, vamos estudar, vamos ficar bom nele, vamos ter certeza. A partir do momento que a gente parar de hesitar para esses setups, a gente bater o olho na tela e falar, não, realmente estou fazendo a análise correta, está dando resultado, a gente pode partir para um outro. Porque senão a gente fica nesse acúmulo de informações e aí acaba simplesmente distorcendo a realidade e cometendo erros que não precisariam ser cometidos, justamente por essa ansiedade mesmo, né, de querer resolver. Outra dica importante dentro desses passos aí é praticar uma atividade física, tanto para o corpo quanto para a mente. Né? Para a mente eu indico a meditação. Eu acho assim, é uma das coisas que trazem muito resultado. Ela traz tanto um relaxamento mental quanto físico, traz clareza, concentração, ela traz foco, né? Então, assim, se você puder separar de 5 a 10 minutinhos no seu dia, principalmente se for antes de operar, fica longe das distrações,
coloca uma música relaxante, né? Tem alguns aplicativos hoje em dia, você consegue baixar aplicativos que falam sobre, que vão te ajudar a entrar nesse clima da meditação, né? Então, assim, você consegue ter 10 minutinhos para relaxar, coloca sonzinhos da natureza, assim, faz técnicas, procure uma técnica para você que consiga te dar esse estado de relaxamento para que no momento que você estiver tomando essas decisões, que você estiver operando, isso te favoreça, né? E também, gente, o exercício físico, porque assim, o dia a dia, né, principalmente quem está operando, fica muito sentado, fica muito ali sozinho, existem, os músculos ficam contraídos por uma questão de tensão e tudo mais. Então é importante também fazer um exercício para sair, dar uma distração, ver gente. Isso também ajuda muito, viu, Héctor? Então, assim, tenta seguir esses passos, tenta fazer um controle, né, do que você está buscando, tenta fazer metas de curto e médio prazo para você conseguir alcançar os seus resultados. Acho que é Maravilha. isso. Esclareceu aí, Ettore? Espera aí, responder ali. Parte sim. Você tem mais alguma dúvida que queria complementar? O problema é a insegurança no trade. Bacana. Eu acho que essa questão de insegurança no trade, acho que a gente pode emendar com a próxima pergunta que a gente recebeu do Juliano aqui, que eu acho que tem bastante a ver com isso também. Daí a Regiane já responde as duas pra gente, tá legal? Vamos lá, ó. O Juliano Torres mandou pra gente o seguinte: boa noite. Estou operando há 3 meses, mas toda vez que entro em uma operação, começo a me sentir estranho. Começo a suar, minhas mãos tremem, já cheguei até a ter dor de barriga e nunca tinha sentido nada assim antes fazendo o meu antigo trabalho. Já estou a ponto de marcar uma consulta para ver se tem algo errado com o meu corpo, ou isso pode ser coisa da minha cabeça. Por favor, podem me dar uma luz? Desculpa, Helios, como que é o nome dele? É o Juliano Torres. Juliano. Uhum. Bom, Juliano, eu não sei se você já ouviu falar de descarga de adrenalina. Na verdade, o que está acontecendo com você é muito natural e muitas pessoas passam por isso, né? As descargas de adrenalina, elas acontecem quando as nossas glândulas suprarrenais, elas secretam uma quantidade grande, excessiva de adrenalina no corpo. Essas descargas acontecem quando a gente tem um pico muito grande de estresse ou de ansiedade, né? E assim, isso não é controlado, isso é uma coisa fisiológica. O nosso organismo faz de uma maneira muito natural, isso é autônomo do organismo. Então, quando a gente está diante de alguma situação que exija, no momento lá de você entrar numa operação, né, principalmente, que você está numa situação que exige muito do organismo, essa descarga de adrenalina vem a todo vapor, né? São muitos estímulos que fazem com que isso aconteça. Então, assim, eles aparecem em grande intensidade, principalmente quando a gente está sobre o efeito do estresse ou de ansiedade, né? Não tem como a gente controlar. A gente sabe que são efeitos desagradáveis, que a gente soa. A pessoa às vezes tem sensação que está tendo um ataque de pânico. Tem pessoas que passam muito mal mesmo, que depois dessa descarga de adrenalina, vem um relaxamento no corpo natural para poder justamente contrabalancear que a pessoa tem a sensação que vai desmaiar, né? Então, assim, não tem como controlar. O que acontece? A gente consegue passar por isso conforme a gente vai tendo conhecimento até do próprio corpo. Né? Acho que principalmente assim, a gente sabe que o fato de estar operando, principalmente quando você começa essa carreira, né? Quando você é um novato, isso é natural, isso vai acontecer. E conforme você vai adquirindo conhecimento, o seu corpo vai sendo preparado para que isso aconteça. E aí, cada vez menos, essas descargas vão acontecendo. Então, assim, no momento, o ideal para você é tentar pré-anteceder o que vai acontecer. Então, por exemplo, você sabe que essas descargas, geralmente elas vão acontecer se você vai entrar numa operação, né? Se você está lá só acompanhando o mercado, por mais que tenha uma ansiedade existente,
essa ansiedade ela não está atingindo o pico a ponto das glândulas suprarrenais liberarem essa adrenalina. Então, o ideal é assim, você sabe que você vai entrar nessa operação, então você já tenta dar uma aliviada fisicamente mesmo, assim, né? Dá uma esticada nos braços, às vezes não dá tempo, mas vamos tentar prever, vai tentando causar um relaxamento no seu corpo, se preparando emocionalmente para isso. Porque aí no momento que você faz essa entrada, no momento que você aperta para a operação começar a rodar, você já vai ter preparado um pouquinho seu organismo para isso. E assim, vai acontecer uma, vai acontecer duas. Na terceira, você já vai saber o que é, você já vai ficando mais relaxado, já vai automaticamente, bom, pessoal, bom, eu já sei o que está acontecendo comigo, eu já sei que isso é normal, isso vai passar, né? Com o tempo, isso aí a tendência é desaparecer, diminuir até que desapareça. Então, fique tranquilo, não é um ataque de pânico, você não está doente, isso é natural, né? Muitos passaram por isso, nem todos chegam a sentir com uma intensidade muito grande, às vezes sua mão só fica suando, não chega a tremer, não chega a ter efeitos mais sérios. Tem pessoas que sofrem, que têm falta de ar, tontura, né, náusea, então isso é comum, isso acontece. Então, assim, só precisa ser de uma forma controlada. O que é uma forma controlada? É você identificar o motivo daquilo que está acontecendo. Foi no momento que eu entrei numa operação? Então se pergunta, mas eu tinha certeza? É uma coisa que dá para eu controlar? Eu tive o conhecimento prévio disso? Todas essas informações, quanto mais vocês adquirirem conhecimento, né, sobre o assunto, sobre as operações, mais vai facilitar para que vocês tenham esse controle. Né? Quanto maior o controle emocional que você possa ter, quanto maior o conhecimento do seu próprio corpo, porque cada um reage de um jeito. Então, se você tem o maior controle do seu próprio corpo, você já tem um conhecimento do que vai acontecer. Então, esse conhecimento prévio vai fazer com que essas descargas de adrenalina diminuam. Tá? Bom, maravilha. Eu acho que isso ajuda também na dúvida que o Héctor mandou com relação à insegurança, né? Que aí ele identificar qual que é o ponto dele que traz essa insegurança, porque como você bem citou mais cedo, cada pessoa tem uma crença. Então, às vezes, o que traz a insegurança para ele não é o mesmo que traz a insegurança para outras pessoas. E aí acho que seria interessante ele fazer. É igual um exercício que você passa para os alunos da X, né, de observarem as reações do corpo, né? Explica um pouquinho para a gente como que é. Isso. A gente tem algumas ferramentas, né? A gente tem algumas técnicas que a gente usa na X para poder ajudar os alunos a conseguirem manter esse controle emocional, né? Então, assim, se você quer ter controle do seu estado emocional, você precisa se conhecer, né? Então, assim, para você se conhecer, você precisa começar de algum ponto. Então, eu tenho uma ferramenta que a gente desenvolveu para os alunos, que eu peço para os alunos anotarem. Aí entra um pouquinho na questão dos pensamentos automáticos, dessas crenças, como o Hélio falou, né? Então, eu peço para os alunos fazerem uma anotação. Vocês estão lá operando, vou dar um exemplo. Então, vocês estão lá operando no momento que vocês estão operando, aconteceu uma situação, seja de um loss, seja de um gain, ou uma movimentação no mercado que vocês não estavam esperando, gerou uma emoção desagradável. Aí é um ponto de atenção. A partir do momento que você sentiu uma emoção diferente, você anota essa emoção. Anotou essa emoção, você se pergunta, o que está passando na minha cabeça nesse momento? E aí você vai anotar na coluninha do pensamento. Então, eu divido assim, você vai pôr a data, a situação que está ocorrendo, pensamento automático e emoção. Então, assim, aí você anota na coluninha o que está passando pela minha cabeça nesse momento. E aí você anota a data e a hora que isso aconteceu, que aí depois, no momento que a gente está nos atendimentos, eu consigo ajudar os alunos a terem clareza, de fato, do que são essas emoções. Se essas emoções foram baseadas numa crença, ou foi só uma insegurança momentânea, ou se isso foi gerado por conta de uma perda efetiva que aconteceu, se isso é real ou não. Porque às vezes, né, a nossa cabeça nos engana. A gente a gente não deve acreditar em tudo que a gente pensa, né? Às vezes os nossos pensamentos também conseguem nos sabotar, porque muitas vezes a gente não está pensando de fato com a situação real, a gente está pensando baseado, né, nas experiências mesmo que a gente teve. Então a gente olha para uma situação e a gente interpreta aquela situação não da forma real,
né? Às vezes a gente interpreta aquela situação baseada no que a gente já sentiu, no que a gente tem de conhecimento prévio. Então, isso também acaba distorcendo um pouco a realidade. E isso atrapalha para a questão da insegurança, porque assim, se você já tem um conhecimento prévio da situação, você já sabe que aquela situação vai ocorrer da seguinte forma. Existem as variáveis, mas você já tem um conhecimento daquilo. Agora, se você não tem 100% de certeza daquilo, você não tem esse conhecimento, você não sabe o que vai acontecer. E aí aquela situação te gera uma emoção. Essa emoção te recorda uma coisa ruim que aconteceu no passado. E aí vira uma bola de neve. Né? Então, assim, é muito importante, eu brinco para as pessoas que assim, a gente tem que resgatar um pouquinho, anotar as coisas. É muito importante você ter um diário de bordo ali do lado, você ter um caderninho que você consiga anotar não só a parte prática, a parte técnica das operações, mas que você consiga anotar um pouco de sentimento, que você consiga anotar os pensamentos, né? Nem que sejam coisas boas, às vezes é importante também você anotar coisas boas, porque a gente tem tendência a minimizar o positivo e maximizar o efeito negativo das coisas, né? Eu não sei se vai entrar em alguma pergunta, Hélio, se for entrar em alguma pergunta, depois você me fala, que aí eu respondo, né, mais para frente. Mas assim, a gente tem a tendência a supervalorizar o negativo e valorizar muito pouco o positivo. Então, o registro para nós causa um efeito muito grande quando a gente tem uma perda, porque a gente registra o negativo de uma forma muito mais intensa. Então, isso também atrapalha na leitura do dia a dia. Né? Esses filtros que nós vamos adquirindo no decorrer da nossa vida, com as nossas experiências de trabalho e de vida mesmo, eles atrapalham muito também. Então, a gente tem que se conhecer. Acho que a chave para tudo é o autoconhecimento. Bacana, muito legal. Eu vou continuando as perguntas aqui, aí se não tiver alguma coisa sobre esse assunto, você pode estar concluindo depois pra gente, falando um pouquinho mais sobre isso. Que isso eu acho que todo mundo que opera, é trader, já sentiu isso, né? Quando você toma um loss, o impacto que isso causa na nossa cabeça, no nosso sentimento negativo é muito maior, mas muito maior do que um gain, né? Você vai passando um dia de gain, você tá legal. Aí a última operação você toma um loss. Por mais que você fique positivo no dia, mas fica aquele gostinho, né? De, porra, tomei um loss. É bem engraçado isso, né? E é bem recorrente também. Bom, maravilha. Vamos para a próxima aqui. Quem mandou pra gente essa pergunta foi o Pedro. Pedro Bonucci. Acho que é Bonucci, alguma coisa assim. Bom, ele colocou assim: Olá, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de saber por que essa parte psicológica afeta tanto o trader. Por que é tão difícil fazer a coisa certa na hora certa, por mais que estudo e acompanhe o mercado todo dia a dia e muitas vezes da operação ele não consigo pegar no preço que deveria e a operação anda. E quando isso acontece, ele fico me sentindo mal de ter perdido a oportunidade e muitas vezes acabo entrando atrasado, provavelmente ele deve entrar fora do preço, e sou estopado no final do movimento. Por favor, pode me dizer se esse é um problema meu e se tem como tratar isso. É muito parecido, acho, com a insegurança aí que o Ettore acabou mandando também. Que acho que ele faz bem isso também. Ele perde a operação, mas não sei o seu caso, Ettore. É que ele relatou pra gente que ele acaba entrando atrasado. Ele deve até pegar a operação no fim do movimento, né? Os famosos quem chegou por último paga a conta. Acho que é bem isso. Bom, Rê, se puder dar uma esclarecida pro Pedro aí. Tá, vamos lá, Pedro. Na verdade, eu acho que assim, as perguntas todas se conversam, né? A gente, na verdade, tanto a primeira como todas essas perguntas, elas são muito semelhantes, né? Todas elas falam do estado emocional que a gente se encontra mesmo, né? Então, assim, a gente sabe que 90% dos traders que atuam no mercado, às vezes não vão para frente, né? São poucos que adquirem essa consistência. Por que isso acontece? Controle emocional durante as operações no Acho que deu uma mercado. travadinha, Rê. Se puder repetir, por favor. Não sei se foi só pra mim. Oi? Oi, acho que deu uma Claro, travadinha. Se puder repetir, agradeço. tá bom. Eu estava falando
que, na verdade, as perguntas elas se conversam muito, porque tudo gira em torno desse controle emocional. Ah. Tanto a ansiedade, quanto a descarga de adrenalina, quanto a insegurança, né? Esse acúmulo de conhecimento, essa necessidade da gente ter um conhecimento muito grande para conseguir operar e pôr em prática e superar esse loss, tudo isso gera, tudo isso resume em uma coisa só: manter o controle emocional. A gente sabe que manter o controle emocional durante as execuções das operações no mercado não é uma tarefa fácil, né, gente? A gente sabe que, assim, quanto mais você acumula conhecimento, quanto mais você adquire experiência, maior vai ser as chances de você ter ganhos, né? De melhorar os seus índices, de você ser um investidor de sucesso. Mas esse controle não é fácil de ser alcançado. Ele representa boa parte desse sucesso. Até eu comentei, acho que não sei se foi no momento que travou, 90%, a gente sabe que tem alguns estudos que falam que 90% das pessoas que entram nessa carreira de trader, elas quebram ou desistem, né? Então são poucas pessoas que conseguem ter sucesso, que conseguem adquirir essa consistência no mercado. E como que a gente consegue ter esse controle emocional? Como que eu consigo me controlar? Né? Acho que eu até falei um pouquinho anteriormente, mas assim, a primeira coisa para você ter o controle, tem várias formas que você pode te ajudar a controlar essas emoções. Mas a primeira coisa é se conhecer. E você só vai se conhecer se você fizer exercícios diários de reflexões, né? De anotações, olhar um pouquinho para você, olhar um pouquinho o seu sentimento, o que te moveu para aquilo, o que acontece, né? Então, assim, tem várias formas que a gente pode ajudar nesse controle, superar esses conflitos, né? Para que você possa conseguir atuar no mercado. É importante você procurar, talvez, um profissional, né? Buscar formas que consigam fazer você ter esse controle. É legal você fazer essa anotação. Eu falo dessa ferramenta um pouquinho, porque, assim, a gente, às vezes, acaba criando padrões de pensamentos que não funcionam. Eu falo que são pensamentos disfuncionais. Eles influenciam negativamente no nosso dia a dia. E esses padrões de pensamentos, eles só conseguem ser modificados se a gente tomar consciência deles. Às vezes a gente não tem consciência de que a gente está pensando dessa forma. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa vai operar, né? Ela está no momento de operação, ela tá lá, tá analisando, ela fala, eu vou entrar, mas eu já sei que vai dar loss. Mas peraí, se ela tem aquele conhecimento sobre aquilo, se ela tem certeza do que ela está fazendo, então, na verdade, ela já tem que entrar com um pensamento positivo. Acho que manter esse pensamento positivo ajuda muito, né? Quando você está fazendo, você está operando, se você não estiver positivo para aquilo, se você não pensar positivamente, independente da sua condição atual, independente se você perdeu, se você já ganhou dinheiro, como foi seu passado, né? Se você colocar na sua cabeça que você vai ter um dia bom, as chances de os seus pensamentos se sabotarem vão ser muito pequenas, porque você já está antecipando aquilo, você já está prevendo que você vai conseguir ter um dia bom, que você vai conseguir ter esse controle, que você vai operar sobre isso. E cada vez que um pensamento ruim, na verdade não é que os pensamentos são bons ou ruins, né? Assim, cada vez que esses pensamentos, essas emoções vierem para te sabotar ou então vierem te pôr para baixo, na verdade, né? Você vai ter chance de mudar esse pensamento, tomar consciência dele, que a primeira coisa é tomar consciência desses pensamentos, para conseguir modificá-los. Então, assim, o autocontrole emocional, ele exige muita disposição também, viu? Não é só tempo de conhecimento técnico, tem que ter o tempo de autoconhecimento. E a meditação ajuda nisso também, porque enquanto você está lá, você está meditando, relaxando, você consegue se conhecer melhor, saber como vai funcionar seu organismo, saber se você é uma pessoa ansiosa, saber como controlar essa ansiedade. Porque, assim, eu brinco que a gente é como se fosse um oceano, né? A gente entra no mercado, na verdade, assim, o mercado é como se fosse um oceano. Então, assim, se você tá bem, se você tá alegre, você entra no mar, lá no oceano, você entra tranquilamente. Você vai, você brinca, tudo bem. Agora, se tá um dia ruim, tá chovendo, vem vir uma tempestade, você já entra com medo, você já hesita. E aí, assim, o oceano continua da mesma forma. Então, na verdade, não é o problema do oceano, o problema é nosso.
né? Então, assim, o problema é a sua forma de pensar, a forma como você está enfrentando aquela situação que que vai determinar como que vai acontecer. Claro que existem coisas técnicas, né? Existem alguns erros técnicos, e naturalmente acho que as perdas e os ganhos fazem parte como qualquer outro tipo de trabalho. Mas no geral acho que é um pouco disso, assim, é adquirir esse controle mesmo. E isso só vem com autoconhecimento. Maravilha. Eu achei bem legal você falar desses pensamentos automáticos, porque o Márcio Brunelli mandou uma mensagem pra gente aqui, uma pergunta no chat. Acho que a gente tem mais duas, só as últimas, mas eu acho que a dele encaixa bem nesse momento. Ele perguntou assim: Doutora, como o nosso subconsciente pode trabalhar a nosso favor, já que a maioria dos nossos atos são ditados por ele? E acho que é essa questão que ele quis dizer bem desses pensamentos que surgem, né, na nossa cabeça. Porque quem cria esses pensamentos é o subconsciente, não é? Os automáticos. Isso. Aí entra um pouquinho na questão do que eu falei dos pensamentos automáticos, esses pensamentos disfuncionais que a gente tem, né? Uhum. Os pensamentos automáticos, eles são baseados nas nossas crenças, né? Então, assim, as crenças, a gente fala que as crenças costumam acontecer, eles costumam se enraizar lá na infância. Até uns 3 anos, a gente não tem essa maturação emocional. Então, tudo que a gente vivenciar nesse período, a gente vai registrar e vai codificar isso para a vida, né? Então, assim, não significa que se você tiver um trauma na infância, esse trauma vai perpetuar. Claro, se não for tratado, se ele não for elaborado, ele vai se perpetuar assim. Mas às vezes tem muita gente que fala assim: ah, mas até os 3 anos, eu nem lembro de quando eu tinha 3 anos. Só que o nosso inconsciente, ele registra tudo. É como se fosse uma memória RAM do computador. Ele vai registrar tudo exatamente como aconteceu. Só que ele não registra, de certa forma, o fato em si. Ele registra a emoção que está por trás daquele fato. Então, às vezes, a gente vai passar por uma situação, atualmente, lá numa operação. A gente, depende do dia, briguei com a minha mãe, vou lá operar. Ou briguei com a esposa, ou briguei com o filho, enfim. E eu vou lá operar. E no momento que eu tenho que tomar uma decisão, eu tive uma emoção que me recordou, lá no meu registro inconsciente, tive uma recordação de uma situação parecida, de ter tido uma briga ou de ter vivenciado aquilo. Então, aquela crença que estava lá enraizadinha, que estava guardadinha lá, já vai aparecer. Vai falar, opa, aí vem o pensamento automático, que vai ser bom ou ruim, né? Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude inconsciente é o que vai direcionar para a gente conseguir ter um ganho positivo ou não. Né? Os nossos pensamentos, eles são, assim, a nossa cabeça é a que controla tudo. Né? Assim, a gente não tem conhecimento do quanto isso influencia na nossa vida, do quanto influencia nas nossas tomadas de decisões. Muitas vezes a gente toma decisões, quem que nunca ficou com raiva e acabou brigando ou falando uma coisa que não queria? Né? Então, assim, a gente é muito influenciado pelas nossas emoções, né? Então, saber se tornar uma pessoa fria. Nesse fria, não que você não vai ser imune de sentimentos, porque não tem como a gente ser imune de sentimentos. Mas no momento que você está operando, você conseguir adquirir essa frieza emocional para conseguir separar o emocional do racional, isso ajuda muito. E a gente só adquire isso se conhecendo, conseguindo se colocar diante das adversidades que acontecem, né? Então, assim, se você consegue adquirir essa frieza, de se colocar numa situação, esquecer tudo que está por trás, esquecer tudo que está fora, tudo que foi briga, ou então, assim, a necessidade do dinheiro também fala muito alto. Se você conseguir limitar aquilo só para fazer o que você está ali para fazer, o que você foi para fazer, o que você estudou para aquilo, você já consegue meio que já é meio caminho andado, né? Assim, você já consegue adquirir um pouco esse controle. Pô, maravilha. Bom que você tocou nessa questão da necessidade do dinheiro, que ela cai muito bem com as perguntas que a gente recebeu aqui também, de duas pessoas diferentes, mas eu acho que tem muito a ver. Eu vou ler as duas delas, que eu acho que afeta muito, principalmente nessa questão que você falou, da necessidade, dar um peso a mais, afetar. Vamos lá. Uhum. Ó, o João Henrique mandou pra gente assim: trabalhava em uma empresa e de pouco tempo pra cá decidi viver só de trades. Hoje, meu objetivo financeiro mensal
é o valor do meu último salário. Será que almejando esse objetivo posso colocar uma pressão psicológica muito grande em cima de mim? Essa é a pergunta do João. E agora a do Flávio é a seguinte. O Flávio Medeiros mandou pra gente. Perdi meu emprego, está muito complicado para me recolocar. Tenho contas, um custo fixo alto e percebo que me desespero em tentar achar oportunidades em dias complicados. Não consigo segurar minha ansiedade sabendo que tenho família e contas para pagar. Elas são diferentes as perguntas, mas eu acho que são bem próximas do tema, né? Isso, na verdade, assim, né? Naturalmente, já existe uma cobrança pessoal, principalmente se você muda de carreira, ou se você decide abandonar um emprego, né? Ou seja espontâneo, olha, decidi mudar, ou então se você perde um emprego e vai tentar essa nova área, vai arriscar essa nova área, e aí assim, você começa no começo sendo muito cauteloso, né? Acho que muitas pessoas começam operando com pouco, sendo mais cauteloso. Se você tem uma necessidade financeira que vai te impulsionar a ir para frente, assim, tem que dar certo. Aquela famosa ou vai, não tem opção, né? Quando você se sente sem opção, automaticamente você já está mandando uma mensagem pro seu cérebro que você não pode errar. Que errar está fora de cogitação. E assim, que ser humano que não erra? Né? Então, assim, quando você está trabalhando sob pressão, acho que a pressão psicológica ela já existe naturalmente, né? Nesse tipo de trabalho ela já existe, assim como em outros, né? Mas operando no dia a dia já é uma pressão psicológica grande. Quando envolve a questão financeira, que a gente sabe que assim, o mercado, existem muitas propagandas, né, de pessoas que acham que vão entrar no mercado, vão começar a operar e vão ficar milionários. Né? Isso pode acontecer? Pode, mas a chance de que isso aconteça é como se a gente fosse ganhar na loteria. Hum. Então, assim, são chances que existem, mas são chances pequenas se você não tiver uma bagagem, se você não estiver preparado para isso. Então, na verdade, o que eu diria tanto para um quanto o outro é assim, ó. Primeira coisa, você precisa ter esse gerenciamento de risco. Então, assim, você já conseguiu adquirir uma consistência com a mão que você está operando? Você já conseguiu se estabelecer, manter seu resultado, pelo menos por uns 2 meses, para que você consiga evoluir, aumentar essa sua mão, conseguir ter um maior lucro? Porque assim, se você pega, vamos supor que você conseguiu nesse primeiro mês atingir um resultado que você considera satisfatório, só que você ainda não tem certeza se isso é uma coisa estável, se você vai conseguir manter esses pontos. E aí você decide aumentar a sua mão, a pressão aumenta. E aí você vai lá e perde o dobro. Então, como vai ficar para se recuperar disso, né? Então, isso é muito importante. Então, tem que ter muita certeza do que você está fazendo e tentar, assim, ter um controle mesmo, ter um plano B, vamos dizer assim. Olha, você tem que entrar para fazer para aquilo sem ter essa pressão psicológica do ganho. Ou se você vai ter essa pressão psicológica, você precisa estipular um tempo para isso. E um tempo tem que ser um tempo real. Né? Não dá para você querer começar a ter lucro e adquirir uma consistência em 2 meses. Então, como eu volto até na questão do médico, a gente já teve assim, se você tem profissões que você demora 5, 10 anos para conseguir exercê-las, por que com o trade você quer, além de tudo, ter lucro, nem exercer, né? Que se fosse só para exercer, mas assim, além de exercer, ter lucro em tão pouco tempo. Então, precisa olhar um pouco mais com cuidado para esse lado. Será que, assim, se o seu almeja é só ganhar dinheiro e muito rápido, será que você está no caminho certo? Será que é isso mesmo que você precisa? Você vai ter tempo, condição emocional, controle, autocontrole para estudar, se dedicar e passar por toda essa situação? Então, assim, acho que não é nem para desmotivar ninguém, mas acho que é para repensar um pouquinho como que você está controlando isso? Como que é seu gerenciamento? Você tem um plano de ação? Acho que o principal, né, é ter esse plano de ação. Se você tiver um plano de ação, olha onde eu estou, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para isso, já vai ajudar muito. Bom, maravilha. E o importante ressaltar também é que cada pessoa é única, cada pessoa tem o seu tempo. É porque ele conhece alguém que conseguiu num tempo inferior que também vai servir de regra para ele, né? Isso muda também de pessoa para pessoa, né? Porque é aquilo, cada um teve uma vivência, uma crença, uma facilidade em determinados pontos, outros em outros, né? Então, Sim. a gente encerrou as que chegaram por e-mail. Só tem um complemento que o Denison mandou pra gente aqui no chat.
que é o seguinte, acho que fala bastante sobre aquela questão que você estava falando do sentimento e da percepção da operação. Ele mandou assim: o Denison, uma outra dúvida que me surgiu agora é a respeito de comemorar ou não um gain, ou etc. Pois, já ouvi que o bom trader é aquele que não comemora e nem fica triste por um trade. E que você pensa o que você pensa a respeito dessa manifestação emocional? Tá. Bom, a manifestação emocional, na verdade, é assim, né? Acho que vai de encontro com o que eu falei de você tentar diferenciar, de você tentar se colocar um pouco distante das emoções. Não significa que se você tiver um acerto, você não vai comemorar. Mas às vezes você está operando no dia, você consegue um ponto, você vai lá tem outro ponto, você vai tendo esses ganhos e você começa a comemorar. E aquilo vai te dando uma adrenalina boa, né? Vai te dando uma coisa e você começa a criar um excesso de confiança que às vezes pode ser prejudicial. Então, assim, tudo que é excesso é prejudicial, seja para o lado bom ou para o lado ruim. O ideal, né, é você ter esse controle de se manter neutro. Ótimo, tive um bom, que bom. Ai, tive uma perda, poxa, vou melhorar. E tentar manter esse controle, né, o mais neutro possível, tentar se manter o mais neutro possível, porque se você fica só comemorando, e de repente você tem uma perda, né, é como se você estivesse subindo degraus, assim, né, e a gente fala, e você começa a subir correndo, você tá indo bem, você tá indo bem. Se você levar um tropeção, você volta tudo muito rápido, e esse tombo é muito maior do que se você subir bacana, subir dois, subir três, o tombo vai ser. Você percebe que o tombo vai ser muito menor? Porque você vai conseguir prever, você vai conseguir ter um pouco de controle sobre isso. Então, assim, eu acho que assim, tudo que em excesso faz mal. Então, isso também prejudica. Essa euforia de você comemorar, olha, eu fui muito bem, porque eu sou muito bom, eu sou o cara. Esse excesso de confiança atrapalha muito, sim, com certeza. Então, o ideal é buscar buscar essa neutralidade, né? Buscar se tornar uma pessoa neutra, uma pessoa livre das emoções no momento que está operando. Depois, no fim do mês, hora que realmente deu certo, você pode comemorar, pode fazer uma análise do que deu certo, do que não deu, os pontos positivos, pontos negativos, pode ficar feliz, que eu acho que é importante também a gente reconhecer os esforços, né, que a gente está tendo, mas o ideal não é esse excesso mesmo. Porque se você começa a comemorar com muito excessivo, é isso. Você imagina que você está subindo uma escada correndo. Se você levar um tropeção, você não vai cair 1, 2 degraus, você vai cair muito. Então é isso, né? Tenta manter esse controle. O ideal é realmente passo a passo, comemorar, mas comemorar com cautela, uma coisa mais neutra, tentar se manter mais neutro. Até porque se você está trabalhando numa outra empresa, você não comemora todo dia, assim, efetivamente. Poxa, hoje foi um dia ótimo, não tive nenhum acidente de trabalho, né? Ou então, não tive nenhuma reclamação. Não, os dias vão acontecendo, as coisas vão passando, você vai adquirindo sua consistência e tá tudo certo. Maravilha. Isso é interessante também para reforçar essa ideia de que o mercado ele não passa nenhum tipo de energia para a gente, nem positiva nem negativa, né? Nós mesmos que tiramos essas energias pelas nossas percepções, né? Se a gente adquire essas percepções, mesmo que positivas, a gente reforça a ideia no nosso inconsciente que o mercado está transmitindo alguma coisa para a gente, né? E aí a gente reforça também a ideia que vale para o lado negativo, né? Isso. E como eu já falei, a tendência da gente de maximizar o efeito negativo é muito maior, né? Então, é muito mais devastador você ter um tombo grande de uma escada do que você simplesmente pular alguns degraus, né? Então, assim, a nossa tendência natural do ser humano é assim, a gente tem uma dificuldade grande de aceitar as perdas. A gente nasce querendo ganhar, né? Já desde ali de pequenininho já tá na competição pelo brinquedo, e a gente vive em competição, seja no futebol, seja em religião, em política. Então a gente já nasce com esse espírito de competidor e a gente não quer perder. Então essa questão da perda é muito importante. Você se manter neutro também ajuda muito nisso. E o trader quer competir com o mercado, né? O mercado é soberano, ele sempre tá certo. Isso. E entra na questão do que eu falei né, daquela metáfora falando um pouco do oceano. O mercado é como se fosse o oceano. Ele está lá, do mesmo jeito. Os ares mudam, de acordo com o tempo muda, mas é a forma como você vai ler ele.
Se você vai ler que está tudo bem, que você pode ir mergulhar, fazer... ok. Agora, se você vai entrar com medo, com cautela, então é muito da forma como você vai ler, a energia que você põe para o mercado, né? Não a que ele traz para você. Bom, perfeito. Bom, maravilhoso. A gente já está encerrando aí, já está dando quase uma hora aqui, galera. Queria agradecer aí, muito obrigado pela presença de todos vocês aí que participaram aí no chat. Eu acredito que todas as perguntas já foram respondidas, né? Se alguém mais tem algum tipo de pergunta aí quiser estar mandando no chat, pode ficar à vontade, tá? Senão a gente já vai estar concluindo. Queria estar passando a bola aí para a Rê, ela colocar as colocações finais dela aí. Manda ver, Rê. Bom, pessoal, obrigada, tá, pela participação de vocês, obrigada pelas perguntas. Acho que, assim, uma coisa importante que eu queria dizer para todos vocês é que, assim, sejam persistentes, busquem essas consistências, mas sempre respaldados, primeiro no conhecimento técnico, depois no conhecimento emocional, né? A gente sabe que hoje o grande vilão da humanidade é a ansiedade. Então, tentem adquirir hábitos que diminuam essa ansiedade. Existem algumas técnicas, né? Então, assim, acho que é muito importante também, se você sentir que isso está te atrapalhando, buscar um profissional, né? A gente quer poder dar esse apoio para vocês, mas, assim, a gente sabe que isso tem que ser feito de uma forma mais individual, para que a gente possa olhar cada caso. Mas, assim, o importante é se conhecer. Então, assim, a partir do momento que você tiver conhecimento, conforme você vai tendo as experiências, isso aí vai ser um ponto muito importante para conseguir ter sucesso. E eu estou à disposição, né, Hélio? Acho que a gente tem eles, os nossos contatos estão aí, se vocês precisarem, né, de um apoio ou de uma conversa, fala com o Hélio, fala comigo, a gente está à disposição. Legal. A Regiane ela faz o acompanhamento do Team X, tá? Mas ela também atende outros traders. Se vocês tiverem entrar em contato com ela, é só mandar um e-mail pra gente no contato@xcapital.com.br que a gente vai estar encaminhando para ela. Ela vai estar entrando em contato com vocês aí que talvez possa fazer um acompanhamento mais próximo e ajudar vocês a sanarem essas dúvidas ou dificuldades que vocês tenham aí, se tornarem traders melhores. Estamos à disposição, pessoal. Boa noite. Valeu, galera. Muito obrigado a presença de todos. Um grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Rê. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.